Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Oranjin Cast, o podcast da Academia Oranjin voltados para a sua saúde e para o seu bem-estar. Hoje, para me acompanhar nesse super bate-papo com a nossa convidada especial, temos aqui Gabriela Gaglione. Oiê, tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vinda. E nós trouxemos ela para falar sobre emagrecimento saudável e também a reposição hormonal em mulheres, a doutora Larissa Franco, que é formada em nutrologia pelo Hospital Albert Einstein. Ela que é expert em emagrecimento, reposição hormonal e lipedema. Doutora Larissa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e espero que acrescente muito o nosso bate-papo para a saúde das mulheres, nesse mês tão especial. Exatamente. E nos conte um pouco sobre você, doutora Larissa, até esse momento em que você chegou a ser essa expert nos assuntos que eu acabei de citar. Eu me formei na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, em 2020 e me formei na pandemia. Até então, a minha ideia não era seguir a nutrologia, e sim a oncologia. Porém, eu acabei trabalhando na linha de frente, né, incansavelmente, e a gente viu que os pacientes que tinham doenças crônicas, estilos de vida ruins, foram pacientes que mais sofreram, né, nessa pandemia. E foi aí que eu pensei, bom, eu quero atuar na prevenção de câncer, sim, mas quero atuar na prevenção como um todo, né? E nada melhor do que a nutrologia para fazer isso, porque é uma especialidade que a gente cuida não só da doença, né? A gente cuida da saúde dos pacientes. É lógico que a gente cuida de doenças crônicas que aparecem, mas a gente atua muito na prevenção. E nós também procuramos a causa de muitas doenças também, que às vezes a pessoa só trata e não sabe o porquê que isso está acontecendo na vida dela. E nesse mesmo momento, né, na época da pandemia, eu também tive um aumento de peso, cheguei a entrar na obesidade e isso foi uma coisa que me abalou, não só a minha autoestima, mas também a minha vida. Eu estava me sentindo totalmente doente, inflamada. E eu comecei um curso de obesidade e síndrome metabólica e amei. Me apaixonei, me encontrei e desde então meu professor, ele era coordenador lá do Hospital Albert Einstein. Eu comecei a fazer, né, a pós-graduação lá e aí eu tive certeza que realmente é a especialidade para minha vida, sabe? Aí eu me encontrei e hoje eu me sinto muito realizada. Que bacana, eu fico muito feliz disso. E é realmente uma prova viva de como pode ocorrer, sim, um emagrecimento de uma forma saudável. Super. Você falou que chegou a realmente entrar nesse estado de obesidade. E me fala, daquela época até agora, quantos quilos que você chegou a eliminar? Em quilos, foram aproximadamente 16. Mas em um primeiro momento, eu emagreci 10 quilos, né? E depois, o meu peso sempre se mantia. Por quê? Porque eu fui trocando a minha composição corporal. Então, diminuindo a quantidade de gordura corporal e aumentando massa magra. Perfeito. E as pessoas veem, né, o meu antes e depois nas redes sociais e se assustam e acham que foi muito mais que isso, mas não. É por isso que a gente fala que as pessoas não têm que se basear tanto no peso da balança, e sim na composição corporal. E é um exame que a gente faz, por exemplo, no consultório, que é a bioimpedância, para avaliar exatamente isso. E aí, depois de 3 anos, eu emagreci mais uns 6 quilinhos aí. Aí fica variando. Olá, e já pegando o gancho, né? Nós temos muitas alunas dentro da academia e elas se baseiam muito nessa questão da balança. É o peso, né? Como que você atuando, né, no dia a dia, como que você quebra isso com uma paciente? Na verdade, assim, primeiro mostrando na prática, e às vezes eu até mostro o meu caso, sabe? Porque, assim, eu estava com 80 quilos quando eu comecei a perder o peso, e depois de 3 anos, 2 anos, eu estava com 70 quilos, tá? Mas, um ano depois de estar com 70 quilos, eu mantive o peso, mas o meu corpo era completamente diferente. Então, eu começo mostrando esse tipo de exemplo para a Legal. paciente entender.
Outra coisa, quando a gente vai comparar a nossa gordura com a nossa massa muscular, a gente tem que entender que se você pega 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura, a gordura ela tem um volume maior. Uhum. Então, olhando fisicamente, a pessoa que tem mais gordura, ela não necessariamente vai ter mais peso que uma pessoa que tem bastante massa muscular. Entendi. Então, às vezes fica complexo até explicar, mas a gente tem até as peças lá no consultório para mostrar para os pacientes que, querendo ou não, olhando para a composição corporal, o músculo acaba sendo mais pesado se a gente for comparar o volume que cada um tem no corpo da mulher. Sim. Então, é basicamente isso. E durante, né, o processo de emagrecimento, a gente vai mostrando com a bioimpedância, que é um exame que mostra não só o peso do paciente, mas toda essa composição corporal, que às vezes a paciente, sei lá, mudou 1 quilo de peso na balança ou nada, só que quando a gente vai ver a bioimpedância, ela perdeu 3, 4 de gordura e ganhou 1,5 de músculo, entende? Sim, então, faz total sentido. é aí que a gente consegue quebrar esse tabu que muitas pacientes têm. Uhum. Entendi. E é sempre assim, quando a maioria das mulheres, quando percebem um caso de, nossa, a fulana, ela emagreceu, primeira coisa que vem na cabeça, tá, mas qual dieta que ela fez? Essa é a primeira pergunta que se faz. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da dieta. Então, como que a gente faz? Porque dentro da academia, já pegando também esse gancho, Gabi, nós temos mulheres hoje na academia, a maior parte com uma faixa etária de 40, 60 anos, que falam, ó, eu faço a dieta da fulana, a dieta da ciclana, mas eu não perco peso. E aí a gente vai analisar até mesmo a questão do dia a dia, questão hormonal, são mulheres que estão na pré-menopausa ou que já entraram na menopausa. E aí eu queria entender um pouquinho, que você explicasse para essas mulheres que estão nos assistindo essa relação de dieta, reposição hormonal, como que a gente trabalha isso? Na verdade, assim, a pessoa que está fazendo dieta e não está vendo resultado, a gente precisa avaliar várias questões, certo? A primeira questão é se ela realmente está seguindo e se não está ocorrendo erros durante o dia a dia. Então, isso a gente sempre revisa nas consultas, né? Outra coisa, avaliar junto à nutricionista, né, a melhor estratégia para aquela paciente. Eu não gosto de trabalhar, por exemplo, com dietas muito restritivas. E isso eu tenho um acordo com a minha nutricionista da equipe, porque a gente sabe que dietas muito restritivas, a não ser que seja por algum objetivo maior, tá? Elas acabam fazendo com que a paciente emagreça, só que com baixa qualidade, ou seja, além de perder gordura, vai perder massa muscular. E a massa muscular perdida acaba piorando o metabolismo dela. E o metabolismo desacelerando, fica cada vez mais difícil de perder gordura, ou seja, de queimar essa gordura. Então, essa é outra questão. A terceira questão, o exercício físico. Será que essa paciente está gastando, né, fazendo o gasto calórico necessário? Uhum. E quando a gente avalia tudo isso e vê que está tudo ok, que fizemos todos os ajustes possíveis, aí a gente precisa investigar. Por quê? Falando do emagrecimento, o emagrecimento ele tem influência de várias questões. Tem influência emocional, tem a influência de vitaminas e minerais, de resistência insulínica, a hormonal, que é o que você me perguntou. Então, é aí que o médico precisa entrar. Quando o paciente ele está tendo dificuldade em ter resultados apenas com a dieta e o exercício físico, é necessário uma consulta para quê? Para fazer uma anamnese completa e exames laboratoriais para a gente investigar se tem alguma coisa brecando esse emagrecimento. Quando a gente fala de terapias hormonais, né, a gente tem terapias hormonais na fase da mulher fértil, que geralmente são os anticoncepcionais, que na maioria das vezes eles são usados para anticoncepção, né, para a pessoa não engravidar, mas que dependendo da situação a gente também usa para endometriose, síndrome do ovário policístico, existem vários motivos.
Falando da mulher ali a partir dos 30, 40 anos, a gente começa a ter uma queda dos hormônios. O primeiro hormônio que cai é a testosterona. Na verdade, ele começa a ser produzido em quantidades menores. O segundo hormônio que começa a cair a partir dos 35, 40 anos é a progesterona. E o último hormônio que começa a cair é o estradiol. E de acordo com a queda desses hormônios, começam a aparecer as dificuldades e os sintomas. O que é importante a mulher, a partir dos 40 anos, saber com relação a hormônio e emagrecimento? Que, por exemplo, o hormônio de testosterona na mulher, quando ele está deficiente, isso a gente precisa avaliar com calma, né? E com muitos critérios, ele acelera o metabolismo, ele ajuda na queima de gordura, ele ajuda muito no anabolismo, que é no ganho de massa muscular. E lembrem-se, ganho de massa muscular, o que faz? Acelera o metabolismo. Outro hormônio que é muito importante, falando nisso, né, no emagrecimento, é o estradiol. O estradiol é aquele hormônio que as pessoas geralmente conhecem ele quando tem fogachos. Sabe aqueles calorões que a mulher na menopausa tem? As ondas de calor? Geralmente, o que causa as ondas de calor é o hormônio baixo de estradiol. Só que ele não é importante só para isso. Ele é importante para manter o metabolismo da mulher. Então, a partir do momento que ele começa a cair, o metabolismo da mulher começa a cair. Outra coisa que ele também faz regulação da insulina, da resistência insulínica, do acúmulo de gordura. Quando a mulher ela está no período fértil, é lógico que depende muito do fenótipo dela e da genética, né? Mas geralmente ela acumula gordura mais nos quadris, nos braços, né? E aí, quando o estradiol ele começa a cair, a mulher ela começa a ter um acúmulo de gordura como o homem, que é na região abdominal. Então, a gente pega muito paciente no consultório que chega e fala assim, doutora, eu sempre fui magra, eu nunca tive barriga, não mudei nada na minha rotina e, de repente, começou a aumentar o meu abdômen. É um sintoma muito típico, que a maioria das pessoas acham que é só fogacho, mas tem muitos outros sintomas associados. Então, a queda desses hormônios, elas estão totalmente direcionadas ao metabolismo, à queima de gordura e ao ganho de massa muscular. Falando nessa parte de reposição hormonal, doutora, tem muito preconceito, né? A gente tem algumas alunas nessa faixa etária e normalmente elas falam, mas o fulano, eu sou contra, não tem que fazer. Não, o médico tal de não sei das quantas me falou que não preciso disso. Mas Como que a gente quebra esse estigma, né? Como que você faz isso no seu dia a dia? Como que a gente, enquanto pessoas que propagam essas informações de saúde, poderíamos levar isso para as nossas alunas também de uma forma clara? Na verdade, assim, esse tabu, esse medo de tratar a mulher, né, no climatério e na menopausa, ele acontece por conta de um estudo muito antigo, que é o WHI. Esse estudo ele foi feito com mulheres de 65 anos, ou seja, mulheres que têm um risco cardiovascular maior e que geralmente já saíram da janela terapêutica ideal para iniciar o tratamento de reposição hormonal na menopausa. E foram usados hormônios ruins. Por exemplo, o estradiol foi o estradiol de equino. A progesterona foi usada uma progesterona muito ruim, que é a medroxiprogesterona. algo muito antigo, arcaico ainda. Arcaico. E esse estudo, infelizmente, ele ficou marcado e alguns profissionais ainda estão lá nele. Só que hoje a gente sabe que existem estudos recentes, atualizados, que mostram a segurança do tratamento hormonal para a mulher, né? Quando indicação e quando não tenha contraindicação, tá? E a gente sabe hoje que a terapia de reposição hormonal, ela previne outras doenças. Ela faz prevenção cardiovascular, diminui o risco da mulher desenvolver osteoporose, osteopenia,
diminui o risco da mulher desenvolver, né? Ainda mais na fase de selenidade idosa, queda da musculatura, que é o que a gente chama de sarcopenia. Aham. Também diminui o risco de desenvolver hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia. Então, fora a qualidade de vida da paciente, né? E esse estigma a gente tem, assim, de 2 anos para cá, lutado muito contra isso. Por quê? Porque as mulheres, gente, a maioria das mulheres que eu atendo e que eu trato no consultório já passaram por diversos profissionais. E mulheres que há anos estão sofrendo. E que antes a frase falada era: olha, vai passar. Só que vocês imaginam, essa semana eu peguei uma paciente com 42, 43 anos com sintomas de climatério e já tinha até alterações laboratoriais nos exames. Como essa paciente, que não chegou nem aos 50 anos, vai viver o resto da vida dela? Esperando passar, né? Esperando passar. Sofrendo E a cada assim, dia. os sintomas de climatério, eles podem acontecer até 10 anos antes da menopausa acontecer realmente. Então, pensem, a qualidade da mulher, a qualidade de vida da mulher, ela foi muito negligenciada. E hoje a gente tem muitos profissionais da saúde lutando contra isso, inclusive para colocar a terapia de reposição hormonal no tratamento do SUS, né? É uma luta que já foi para o Senado inclusive, assim, cada vez isso tem se desenvolvendo, mas isso que vocês falaram, né, de trazer informação para as mulheres e de conseguirem orientá-las é muito importante. Porque às vezes elas tiveram uma negativa, mas porque não encontraram um profissional que faça o Esteja tratamento. atualizado, né? A gente pode falar até de uma atualização, porque se a pessoa está se baseando num estudo Um estudo antigo, né? antigo, não faz sentido, né? Exatamente. Antiguíssimo, às vezes um estudo mais velho do que eu, mais de 20 anos Sim. aí. Então, mulheres que estão hoje nos assistindo, vejam a importância que é realmente você buscar um profissional, buscar até mesmo uma segunda opinião. Ai, mas o fulano é o médico da minha família. Tá, mas vamos tentar uma segunda, uma terceira opinião, porque realmente é uma questão de saúde. Então, nós aqui, pelo menos na mesa, nós não chegamos a entrar nessa fase. Mas nós temos mães, nós temos avós, nós temos tias, nós temos amigas que estão nessa fase. Nós temos alunas que nos relatam isso. Então, olha a importância de você tratar, de você ir atrás. Não ficar sofrendo somente com esses sintomas. E já trazendo também a respeito das nossas alunas, como que o exercício físico, ele pode se encaixar para essas mulheres que estão nessa fase de pré-menopausa, na menopausa, porque o exercício físico tem a questão do equilíbrio hormonal no nosso corpo. Sim. O exercício físico, ele pode ajudar nisso? Como que é? Na verdade, o exercício físico, ele tem uma influência muito grande nos nossos hormônios, né? Ele aumenta os hormônios anabólicos, que principalmente os exercícios resistidos, né? Que são academia, crossfit, exercícios que pegam peso funcional. Eles aumentam testosterona e GH, que são 2 hormônios muito importantes para anabolismo, para crescimento de massa muscular. Eles também regulam a resistência à insulina, e a resistência à insulina tem uma influência muito grande também no acúmulo de gordura no nosso corpo, tá? E eles também regulam o cortisol, que é o hormônio do estresse. E é um hormônio que também pode acumular gordura no corpo e trazer vários malefícios para a nossa saúde se ele não está nos níveis bons. Então, o exercício físico, ele é importante para regular todos esses hormônios. Eu gosto de falar para as minhas pacientes que, a partir dos 35 anos, principalmente, 35, 40 anos, existe um exercício ideal. Gente, hoje, o exercício ideal é o exercício que a pessoa goste e consiga fazer. Sim. Tá? Mas se fosse para falar assim, olha, qual você acha mais importante nessa fase da minha vida? E se a gente for comparar uma caminhada com uma academia, eu peço e eu faço um acordo com as minhas pacientes de tentarem entrar na academia. Por quê? Porque a academia, ela faz o estímulo, né, que é o treino resistido, para fazer hipertrofia. Nessa fase da vida,
o ganho de massa muscular é muito importante. E a gente não fala só para melhorar os níveis hormonais, mas também para fazer o estoque de músculo para lá na velhice a pessoa ter longevidade, ter independência. Então você imagina, né? A gente vê esses vídeos aí na internet da senhorinha carregando sim. a sacolinha compras. de compras, levantando da cadeira, né? Sim. Uma pessoa que tem sarcopenia não consegue levantar da cadeira. Ela fica dependente, né? Então a gente fala dessa fase de fazer o estoque de músculo porque cada vez fica mais difícil fazer, conforme vai passando os anos. Se a gente tem mulheres na menopausa que não se tratam, e tá com a gente, tá treinando, elas conseguem construir ainda, mesmo que já tenha passado ali talvez uma janela de oportunidade para fazer o tratamento adequado, elas conseguem de alguma forma ganhar o músculo? É possível? É possível, com certeza. Eu tenho pacientes de 65 anos que não fazem terapia hormonal e que com nutrição, né, alimentação, plano alimentar, treino resistido, que é academia, e suplementação, nós conseguimos fazer a hipertrofia, inclusive a perda de gordura. Legal. Que tem muita paciente que chega com uma idade mais avançada e fala, eu já não consigo emagrecer por causa da minha idade. E não é por causa da idade, é por causa do metabolismo. A gente E tem o muito que esse que paradigma, né? Tem de- muito disso. E o Ai, que não, eu tô influencia o velha pra metabolismo? emagrecer. O ganho de massa muscular. Quanto mais massa muscular essa paciente tem, melhor vai ser o metabolismo dela. Então, é muito possível. Legal. E a gente vê todos os dias isso acontecendo. Aí, então, Dona Maria, Dona Ana, nossas mulheres que estão aí, que ainda não levantaram do sofá, ainda não levantaram da cadeira, não foram atrás de uma academia porque, é pra gente nova, eu não tô mais na idade de emagrecer, porque eu não vou conseguir fazer. É porque você ainda não encontrou uma academia como a Oranjinho, onde a gente vai estar ali de portas abertas para poder receber vocês, entender de forma individual cada caso, assim como a doutora Larissa disse, é entender cada caso, entender a sua individualidade, o que você realmente necessita. E lá nós estamos com profissionais capacitados para isso. Então já fica o nosso convite, já clica no link, já vai para o nosso Instagram, que é a Academia Oranjin, clica no link da nossa bio e garanta os seus 7 dias de aulas cortesias com a gente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E falando também nessa questão até mesmo do exercício físico, dessas senhoras, dessas mulheres irem para a academia, qual que é a relação, por exemplo, até mesmo com a motivação? A gente sabe que, questão de menopausa, as mulheres ficam extremamente... não sei se a palavra seria deprimida, mas sem essa questão de energia. Como que é essa relação? Só para a gente poder entender. Com a queda dos hormônios, a paciente, a mulher, ela pode ficar realmente com cansaço excessivo, indisposição, falta de motivação, alteração de humor. Então, muitas vezes a gente vê mulheres que estão não só com sintomas depressivos, mas flutuando, né? Depressivos, ansiosos. A queda da progesterona, por exemplo, é um hormônio que causa muito esses sintomas. E as minhas pacientes, quando elas começam a fazer atividade física, a gente sabe a influência que o exercício tem na nossa mente, né? No nosso nossa psicológico. mente, no nosso Não é só psicológico. físico, mas também mental. Exato. Então, essas pacientes realmente elas têm dificuldade para dar o primeiro passo, né? Por isso que é tão importante a gente mostrar para elas o porquê ela deve fazer. Porque se ela não entende o porquê, se ela não entende o motivo dela estar fazendo isso, que não é só estética, né? Sim. Porque só por estética pode ser algo muito banal para ela. Mas se a gente mostra que ir para academia vai muito além disso, é saúde, é longevidade, é prevenção, é melhora do intestino, do sono, da mentalidade, talvez ela consiga dar o primeiro passo mesmo sem motivação e sem energia. E aí é o que eu falo para os meus pacientes, exercício físico é uma cápsula transparente, que é prescrito por mim.
Esses dias a Gabi falou, né? Chegou alguém na academia lá e falou assim: olha, eu vim aqui fazer minha matrícula porque a doutora falou que eu preciso. Eu acho até que foi a Giovana que fez o Sim, atendimento sim. dessa pessoa. Que a doutora falou que eu Maravilhosa. preciso fazer academia. É isso, tá lá na prescrição, a academia. Primeira coisa que ela me disse no nosso atendimento, então, novamente reforçando a importância da gente sentar e conversar com essas pessoas que chegam na academia, entender o porquê você está ali. Primeira coisa que ela me disse, ó, eu passei com a doutora Larissa e eu preciso de academia. Tá, mas eu preciso de saúde. Pronto. Não é questão de estética, não é nada. Eu preciso de saúde, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir bem. Eu vou arrastar aqui a minha nora, porque ela vai vir junto comigo também, porque ela também precisa, e é isso. Exato. Então, essa é a importância do exercício físico e a importância também dos profissionais, como você disse, trazerem o porquê. Às vezes, nós estamos ali e nós estamos tomando determinada medicação, a gente nem sabe por que tá tomando aquilo, a gente só tá colocando pra dentro do nosso corpo. Então, entender o porquê você tá fazendo tal coisa, o porquê que tá acontecendo aquilo, o porquê você tá sentindo isso, é muito importante. Sim. Principalmente pras mulheres, porque às vezes é uma fase que, como a gente tá tão volúvel da questão de sentimentos, a questão que uma hora tá ali ansiosa, uma hora tá pra baixo, uma hora tá feliz, acaba até mesmo sendo incompreendidas. Então, é muito bom nós termos esse espaço para poder falar, um espaço aberto para poder chegar, ó, doutor, eu tô sentindo isso e aquilo, ó, Giovana, eu tô assim, ó, professor, hoje é assim, de tal forma que eu tô me sentindo. Então, é muito gostoso ter esse espaço acolhedor. E é muito importante saber que hoje, aqui, nós temos uma doutora que faz todo esse trabalho. É muito importante saber que hoje em Bebedouro nós temos uma academia que faça tudo isso. Então, é muito bacana. E ainda pegando o gancho desse caso, Gabi, em específico, e até mesmo pegando o caso da doutora Larissa, ela, pessoal, deu um treinamento especial para os nossos profissionais relacionado a lipedema. Inclusive, essa aluna, ela chegou exatamente porque me disse, eu estou com um diagnóstico de lipedema. Então, a doutora me indicou vir especificamente para essa academia, porque ela deu um treinamento específico aqui e vai ser a academia que vai conseguir me atender. Então, ela já chegou dessa forma. Então, é muito bacana ter profissionais capacitando profissionais para ajudar ainda mais uma rede a promover saúde. E aí, eu queria entender, porque lipedema, quando a gente fala, às vezes se jogar na rua, ninguém sabe o que é lipedema. Quero entender o Ou que sabe, né? Porque agora a gente tá no auge. Agora a gente tá cada vez falando mais, né? Então, explica um pouquinho pra gente e pro pessoal de casa o que é o lipedema. Então, o lipedema é uma doença antiga, sabia? Eu sabia. Já vamos aqui, ó. Já tô gostando. Ele foi descrito desde 1940. Gente, Só que não se falava da doença, né? Na verdade, nos tempos paleolíticos, existem artes de mulheres negras com o aspecto de lipedema. Só que ele só foi descrito em 1940. E em 2022, se eu não me engano, ele foi adicionado no CID como uma doença crônica. É muito recente, né? Se a gente for muito pensar. recente. Sim, de 1940 para 2022. Olha quanto tempo aí que separam isso. Exatamente. E até então não se sabia como tratava, né? Não se sabia nada da doença. E agora que ela está em alta, os profissionais têm estudado cada vez mais a doença. E o que é essa doença? Né? O que é o lipedema? O lipedema ela é uma doença crônica, hormonal, inflamatória, simétrica, de acúmulo desproporcional de gordura nas pernas, principalmente, tá? Então, é aquela pessoa, para ficar mais fácil de entender, é aquela mulher, geralmente existem casos em homens, mas são raríssimos, tá? É aquela mulher que tem a perna muito maior do que o corpo. Sabe aquela mulher que parece que a perna não faz parte do corpo dela? Ela é bem fininha em cima. É lógico que a gente tem casos de obesidade associados, tá? Mas a maioria das vezes é uma mulher que tem cintura, que não engorda na parte de cima e na parte de baixo tem um aspecto de gordura diferente do restante do corpo. E aí ela treina e não consegue identificar o resultado. Treina e não consegue ter resultados. É aquela que emagrece o corpo todo, mas não emagrece a perna.
Mas não é só isso, não é só ter as pernas grossas e uma gordura diferente, né? Também tem sintomas. É uma doença que ela também altera muito a qualidade de vida, né, da paciente. Por quê? Porque ela gera dor, ela gera desconforto, peso, inchaço. É aquela mulher que não coloca short de forma nenhuma, não coloca vestido, saia de forma nenhuma. É aquela mulher que não consegue fechar, colocar uma bota de cano alto, porque não fecha na perna. Caraca. É a mulher que não consegue cruzar as pernas. Então, são coisas do Aham. dia a dia que impactam a vida dela. E, geralmente, é uma mulher muito frágil emocionalmente. Por quê? Porque ela já está lutando contra a balança há muito tempo. Já fez diversas dietas restritivas. E que, na maioria das vezes, ela se encontra num metabolismo totalmente devastado. É como patinar. Ela tá ali patinando contra o Exatamente. peso dela, contra o E corpo. assim, é óbvio que dieta e exercício físico são partes muito importantes no tratamento. Não dá pra tratar lipedema sem esses dois. Legal. Tá. Entender essa relação, né? Mas só esses dois não são suficientes para tratar o lipedema. O lipedema não tem cura, mas ele é tratável. Ia perguntar agora. É muito interessante a gente entender, né, doutora? A pessoa que está obesa, como que é feita essa identificação, né? Pra gente diferenciar a gordura da obesidade para a gordura do lipedema. Tem algum exame, alguma coisa nesse sentido? Dá para confundir alguns casos, né? A paciente que ela é obesa e tem uma perna com celulite, Aham. né? E a paciente que tem lipedema. Primeiro, anamnese, né? Geralmente é uma doença que outras pessoas da família também têm lipedema. Também tiveram esses aspectos. Não o diagnóstico, porque o diagnóstico está sendo muito recente. Mas tiveram queixas e aspectos parecidos. A gente pode falar que é hereditário ou não? Genético. Genético, tá. Porque talvez não tenha... Você não saiba, né? De uma pessoa que teve na família... mas tem ali a alteração, a mutação que vai causar, o gene que vai causar a alteração hormonal, tá? E... Fazer a diferenciação da gordura do lipedema pra gordura. E aí, essas pacientes, né, que têm o lipedema, a gente precisa avaliar a anamnese, ou seja, a entrevista que a gente faz durante a consulta, para saber se ela tem sintomas. Porque uma perna grossa é diferente de perna de lipedema. Avaliar se tem esse histórico familiar. E no exame físico, a gente precisa fazer o exame estático, né? Que é olhando a perna dessa paciente. E também o exame dinâmico, a palpação dessa paciente. Então, quando a gente vai palpar a perna de uma paciente com lipedema, é uma perna com nódulos. Só de passar a mão assim, a gente consegue sentir os nódulos. E é diferente de celulite. A celulite, ela repuxa a pele para dentro. Sim. Já o lipedema, não. O lipedema, ele tem micronódulos. Porque é uma gordura doente, uma gordura inflamada. E a gente também tem alguns sinais específicos, né, de lipedema. Que são os coxins, a prega, né, no tornozelo. E tudo isso eu mostro no meu Instagram... para as pacientes, porque muitas vezes ela nem sabe que existe o lipedema. E às vezes vê um vídeo, vê algum conteúdo, se identifica e só aí consegue diagnóstico. Entende? Então, o exame físico médico é muito importante para fazer o diagnóstico, tá? Existem alguns exames que podem ajudar, exames de imagem. Existem exames de imagem, como, por exemplo, o ultrassom pode auxiliar, a DEXA, né, que é aquele mesmo exame que a gente faz a densitometria, pode avaliar também a quantidade de gordura da paciente na perna da paciente, mas realmente o diagnóstico ele é clínico. Então, precisa sim de um profissional para fazer esse diagnóstico, de um exame físico mesmo, de palpação e etc. E aí você falou da importância do exercício físico, né? Que ambos estão atrelados, tanto o tratamento medicamentoso quanto o exercício. Pensando em exercício, doutora, tem algum que seja
melhor, mais específico, que seja algo que sirva para tratar isso? Na verdade, assim, a indicação do exercício, ele vai depender de vários fatores, tá? Vai depender do grau de inflamação da paciente, do grau da doença, de se essa paciente ela tem alguma deformidade, porque existem alguns graus que são muito avançados, que a paciente tem uma perna com uma gordura que até altera a mobilidade dela. E também alterações articulares. Geralmente, o paciente com lipedema, ela tem uma tendência maior a ter alterações nas articulações. Então, por exemplo, uma condropatia patelar, uma frouxidão de ligamento. Geralmente, a paciente com lipedema tem hipermobilidade, tem a mobilidade muito aumentada. E ela também pode ter o pé plano. Então, tudo isso, por isso que eu digo para as minhas pacientes, olha, eu prefiro que você vá na academia Oranjinho, por quê? Porque eu fiz o treinamento e os meninos sabem disso. Eles vão saber indicar o melhor exercício. Agora, falando em tipo de exercício, né? Academia, natação, hidroginástica, crossfit, enfim. Se a paciente não tiver nenhuma deformidade ou não tiver nenhuma alteração de mobilidade, ela pode fazer qualquer exercício. Qual é a orientação que eu faço no consultório? O exercício ele precisa ser de intensidade, no máximo, moderada. Não pode, principalmente pacientes que estão inflamados, que estão com a doença aflorada. Por quê? Porque, pensem, o lipedema é uma doença inflamatória. Se você faz um exercício que tem uma intensidade muito grande, o que o exercício faz? Inflama. E a gente precisa da inflamação para ganhar massa muscular, né? A hipertrofia, ela precisa da inflamação. Complexo trabalhar com pacientes que têm lipedema, então, na academia, né? É muito complexo. Por isso que o ideal é que seja com pessoas que saibam tratar, né? E aí, assim, se a paciente ela está inflamada, se ela está com um grau avançado, o ideal é que esse exercício seja com um nível menor de intensidade. E aí, isso vai ser avaliado pelo professor e também pelo grau de cansaço da própria paciente. Ok, então, olha como, falando do que a Gabi disse, o tanto que é complexo a gente trabalhar com pacientes que têm o lipedema. Então, não só ter esse diagnóstico, então não só olhar ali um conteúdo na internet e falar, estou com lipedema, tenho lipedema. Não, procurar um profissional como a doutora Larissa para fazer essa identificação, fazer todos os exames corretos para ter esse diagnóstico e aí sim chegar. Profissional, estou com esse diagnóstico de lipedema, para assim nós podermos identificar a forma como a gente vai trabalhar com você. Porque não é só estou com lipedema. Às vezes a pessoa com lipedema, ela pode ter, como você disse, uma questão de mobilidade. Então, pode ter uma alteração no joelho. Então, a gente vai trabalhar de uma outra forma ainda para não ter impacto. Pode ter uma questão na coluna. Então, tudo isso de uma forma muito individual. Então, olha como é importante você ter um acompanhamento de um profissional. Isso, um acompanhamento de um profissional treinado para isso. Onde que você encontra esse profissional dentro de Bebedouro? Dentro da Academia Oranjinho. Onde que você encontra um profissional que vai te ajudar a ter esse diagnóstico? Dentro do consultório da doutora Larissa. Então, olha, mulheres de Bebedouro e de região, vocês não estão desamparadas. Há profissionais dentro da área que estão prontos para te receber, que estão prontos para te acolher e que estão prontos para te dar realmente aquele diagnóstico correto. Que não vão falar, é só uma besteirinha que você não precisa repor hormônio. Não, isso daí é besteira, já passa. Fica tranquila. Da obesidade. Obesidade. É só você emagrecer, é só fechar a boca. Então, não é só isso. Existem profissionais que estão prontos para te explicar o porquê de cada coisa. O porquê de você estar fazendo uma reposição, de você estar fazendo academia, de você estar fazendo determinado exercício. Então, esse que é o mais importante. E algumas pacientes me perguntam, principalmente nas redes sociais... doutora, que tipo de profissional eu tenho que procurar para tratar lipedema? Não sei se vocês já tiveram esse tipo de pergunta. Já, a gente recebe bastante. E aí, assim, não existe um profissional específico
Porque muitas pessoas acham que o cirurgião vascular é o que trata o lipedema. Aham. Mas muitos cirurgiões vasculares não se especializaram, não se atualizaram no tema. Então, hoje a gente tem visto profissionais de diversas áreas fazendo tratamento de lipedema. Nutrologia, principalmente, mas a gente tem endocrinologistas que se aprofundaram no assunto. Legal. Cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares, ginecologistas, porque é uma doença é uma doença hormonal, então que tem muita associação. Então, a orientação, né, para o pessoal de casa e também para vocês procure um profissional que saiba tratar lipedema, que tenha feito um estudo aprofundado, que tenha feito uma especialização. Na verdade, não existe a especialização de lipedema. Ainda. Na verdade, esse ano, né, de 2024, de 2025, na verdade, foi lançada a primeira pós-graduação de lipedema no Nossa, Brasil. muito recente. Muito recente. Gente, agora. É a primeira turma e, então, assim, não existe um especialista de lipedema, né? Existem pessoas que saibam tratar a doença. Nossa, gente, e olha como é uma coisa muito, muito antiga, mas só está sendo falada agora. Só está sendo trazida para a luz agora. Então, a importância da gente falar sobre isso, de mostrar que isso existe, mostrar para essas mulheres que, ó, isso daí que você tá sentindo, isso daí não é qualquer coisa, ó, tem como tratar, tem uma saída, tem como você melhorar. Inclusive, quando os pacientes têm o diagnóstico, vocês não têm noção. É assim, ao mesmo tempo que é difícil, é um alívio para elas. Saber o porquê. Finalmente descobri O que eu tenho. O que eu tenho. O que acontece comigo. Gente, E não é um tratamento fácil, que você vai ver resultado da noite pro dia, né? Não é como você, eu tô com cólica de rim, vou lá, tomo um remédio e melhora a cólica de rim. É um tratamento crônico, então a pessoa ela tem que ter essa noção também, sabe? Ela vai precisar de acompanhamento para sempre. Assim como a gente trata hipertensão, diabetes, acompanha para sempre, o lipedema também tem que ser acompanhado para sempre. pensando assim, por exemplo, a gente fala muito sobre a pessoa estar acompanhada, sobre a pessoa ter esse acompanhamento, mas existe algum tipo, por exemplo, pode se agravar algum quadro, algo assim, quando a pessoa não tem um acompanhamento adequado? Sim, a doença do lipedema, foi boa essa pergunta, porque ela é uma doença progressiva. Então, a paciente que tem o grau 4, ela não foi sempre igual ao grau 4. Ela passou pelos graus 2, anteriores. 3. Então, se ela não trata, ela pode avançar. E aí, o aspecto do lipedema vai ficando cada vez pior. E os sintomas também, né? Então, é importante falar sobre isso, porque, eu não vou tratar porque não tá me incomodando. Tudo bem. Mas se você não tratar, pode ser que piore e depois fique mais difícil. Até porque é uma doença que pode causar deformidades. E aí depois, dependendo da deformidade, só com cirurgia para tratar, né? A gente tá falando de pessoas obesas, né, com lipedema. Pessoas magras também podem ter lipedema? Podem ter lipedema. Pessoas magras podem ter lipedema, sim, e tem os sintomas igual. A mesma Algumas coisa. são mais difíceis de fazer diagnóstico, né? Porque o aspecto, às vezes, está num grau 1, e outras são tão fáceis quanto as que têm um grau mais avançado. Porque tem um aspecto de lipedema, só que em menor volume. Aham. Mas tem. Entendi. E os sintomas, né? Entendi. E, doutora, para o pessoal que ficou aí um pouco curioso a respeito do seu trabalho, me conta um pouquinho como que você trabalha na clínica. Você comentou que dentro da sua equipe você tem já uma nutricionista para te auxiliar na questão do emagrecimento saudável, na questão até mesmo dos cardápios. Eu quero entender como que é o seu trabalho dentro da sua clínica hoje. Então, lá no consultório a gente tem um tipo de acompanhamento dos pacientes mais de perto, né? Essa é a ideia. A paciente, ela passa em consulta conosco, nós fazemos o exame de bioimpedância. A primeira consulta é uma consulta mais demorada, de 1h30, 2 horas. Por quê? Porque, como eu disse, a nutrologia, ela vê o paciente como um todo. Então, a gente conversa sobre tudo.
Pedimos exames laboratoriais, avaliamos os exames laboratoriais. E depois que o paciente sai da consulta com o tratamento, ele também vai sair com o plano alimentar, feito pela nutricionista, tá? Esse plano alimentar vai ser feito de acordo com a queixa da paciente, com as doenças que ela tem, né? Nós também direcionamos dietas mais específicas para lipedema, no caso de lipedema. Para a menopausa, a gente já faz dietas para a pessoa conseguir ganhar um pouco mais de massa muscular, fazer bater a meta É um proteica. trabalho muito individualizado, né? Muito individualizado E e multidisciplinar. personalizado. Essa semana a paciente, não lembro quem foi que me falou, perguntou assim, mas é aquelas dietas prontas? Não, é a dieta feita de forma individual para cada paciente, tá? Não é porque eu tenho lipedema ou porque eu tô na menopausa que vai ser Igual para todo mundo. receita de bolo. Exatamente. E sempre de acordo, a gente pede para os pacientes preencherem um formulário, porque a gente faz algo que não seja restrito, tá? Algo que seja muito fácil de fazer, que não seja difícil, complicado, porque a gente quer facilitar a vida dessas pessoas, né? E que a pessoa consiga seguir. Seja algo Então, possível. Exato. E aí, além disso, a gente também tem outros tratamentos. Isso vai depender muito de cada paciente, né? A gente tem planos de acompanhamento que o paciente ele fica por 6 meses acompanhando conosco de forma mais de perto, ou 12 meses. E o que isso acaba gerando de impacto, né? A gente vê muito mais resultado nesses pacientes. Por quê? Porque são pacientes que não saem de perto da gente. Que no momento que talvez eles estejam perdendo foco ou estejam com alguma dificuldade, a gente está lá daqui 1 mês, 2 meses, fazendo uma nova consulta e ajustando tudo do tratamento deles. A gente também tem no consultório tratamentos muito modernos, que são as reposições de vitaminas e minerais de forma endovenosa. E é lógico, né, gente? Isso não é para todo mundo, isso tem que ter critério e indicação. Temos também ativos para ajudar no emagrecimento, também injetáveis, tá? E tudo feito de forma personalizada, individual para cada paciente. As terapias de reposição hormonal, nós também temos hoje a terapia de reposição hormonal mais moderna, que é por implante, que é uma via subcutânea, tá? Então, a gente oferece, assim, tudo para o paciente, sabe? E nós montamos juntos os planos dos pacientes. Inclusive, pacientes que querem perder peso, a gente consegue associar também tratamentos para estética corporal, para diminuir a chance de evoluir com flacidez. Então, é bem completo, sabe? Por isso que a gente vê resultados tão incríveis. E você comentou a respeito da parte medicamentosa, intravenosa, para a questão do emagrecimento. O pessoal, às vezes, pode confundir e falar assim, bom, se tem, então, a doutora lá, ela trabalha com medicamento para emagrecer, então aquele que passa na televisão lá anunciando é o que eu vou comprar para poder emagrecer. Mas explica isso pro pessoal, Não, dessa necessariamente. indicação, desses tratamentos. Até para você nichar mais, a gente fala muito sobre emagrecimento, né? O emagrecimento saudável. As pessoas pensam que é só uma medicação, mas eu acredito que seja um complemento. É a medicação, é você treinar, é você ter um acompanhamento psicológico, né? Pensando, Exatamente. não é só emagrecer, não é só uma medicação. Então, pensando no teu formato de trabalho, né, doutora? Como que é isso para você? Quando as pessoas chegam, acho que a gente recebe muito isso na academia, né? As pessoas chegam lá, eu engordei em 10 anos e agora eu quero emagrecer em 2 meses. E a gente sabe que não é assim que funciona, Lá, né? 40 quilos em 2 meses. Hoje a gente tem visto as pessoas cada vez mais ansiosas para atingir o objetivo. E é por isso que a gente tem visto tantas pessoas tomando medicação de forma desnecessária e sem acompanhamento médico, né? A gente precisa falar de 2 coisas. A primeira é que tratar obesidade com medicação não é ruim e não tira do paciente o mérito, né? mérito, tá? Porque nós estamos falando de uma doença. A obesidade é uma doença crônica. E se ela não tratar, né? Se a gente não... se ela não passar por um médico e ele não
indicar um tratamento medicamentoso em alguns casos, ele realmente não vai conseguir. E vai viver no efeito sanfona e vai viver frustrado e uma hora vai desistir, tá? Então, esse tabu, primeira coisa que a gente tem que quebrar, né? Viram que tem tal aluno que não está conseguindo evoluir só com a dieta e atividade física, precisa indicar o tratamento médico. Por quê? Porque pode ser uma alteração ali em algum hormônio da fome, leptina, grelina, né? E aí a gente entra com as medicações específicas para cada caso. Tem paciente que tem compulsão alimentar, tem paciente que tem fome hedônica. Então, isso a gente precisa quebrar. Outra coisa paciente achar que a única forma de perder peso é com Mounjaro e Ozempic. Legal. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem um efeito que se chama taquifilaxia, que é quando a pessoa, ela usa medicações ali para estética, né? Para perder uns quilinhos. E aí ela acaba acostumando com a medicação. Se mais para frente ela tiver uma indicação de usar essa medicação, ela já não vai ter o efeito que a gente gostaria. O corpo acostuma com aquilo. O corpo acostuma. É a taquifilaxia que a gente fala. Então, eu pego paciente que já estava usando por conta própria Ozempic e que a gente já não tem o efeito que a gente precisa, ou precisa de doses muito maiores depois para conseguir o resultado, tá? Então, por que tem que ser feito o acompanhamento médico? Exatamente por isso. Uhum. Porque a medicação, ela serve para ajustar a fome. Agora, 50% é a medicação. Ou até menos. O restante, o paciente tem que fazer. Que é a restrição calórica, que é o exercício físico, que é diminuir a inflamação, né? E tem que trabalhar a mente, porque vai ficar com essa medicação para sempre? Não. Não é o intuito disso. E a hora que parar? Por isso que eu falo, gente, tratamento de obesidade não é brincadeira. É complexo, é sério. E não é só tomar uma medicaçãozinha e pronto, acabou. E muitas vezes, tem pacientes por aí tomando as canetinhas sem resultado. Por quê? Porque não foi classificado o tipo de fome que ele tem. Às vezes não foi classificado o tipo de fome, às vezes acha que só a canetinha vai resolver, que não adianta fazer mais nada e acabou. Exatamente. Então, é necessário fazer uma consulta médica, fazer a classificação da fome. Eu tenho muitos pacientes que fazem tratamento e que emagrecem com outros tipos de medicações e muitas vezes até mais em conta, né? Porque hoje as pessoas falam, nossa, eu não tenho condição de fazer Mounjaro, gente. Como que eu vou emagrecer? Ué, normal. Como a gente emagreceu milhares de pessoas até agora. Sim. Né? Então, existem formas, sim, de perder peso. É lógico que o Mounjaro ele tem um efeito muito mais rápido, né? E muito mais efetivo, sim. Mas existem outras formas. Não é a única forma da paciente conseguir resultado, né? E lembrando que a medicação, ela não vai agir sozinha. A pessoa precisa de uma equipe multidisciplinar e de fazer a parte dela. A medicação não é um milagre. Não é um milagre. Então, pessoal, olha como é complexo a questão do emagrecimento, a questão de saúde da mulher. E é muito importante a gente estar falando isso no mês de março, o mês da mulher, um mês dedicado para elas. E principalmente de trazer essa consciência para vocês. Emagrecimento vai, sim, em alguns casos, utilizar medicamento. E tá tudo bem. Tá tudo bem desde que seja uma indicação médica, desde que você tenha um acompanhamento, desde que você não esteja fazendo por conta. Mesma coisa o exercício físico. Você ter uma pessoa ali, um profissional que monta aquele treino direcionado para o seu objetivo, direcionado para a sua individualidade. Não fazer o que veio da sua cabeça, ou o que a blogueira falou lá, ou o que o fulano de tal tomou, você vai tomar também. O que o fulano de tal comeu, você vai comer também. Então, a importância de você ter um acompanhamento. E aí você me fala, qual que é a sua desculpa agora? Com o tanto de informação hoje que nós trouxemos para vocês, mulheres, qual que é a sua desculpa? Eu quero que você diga, que você tenha a coragem de colocar nos comentários pra gente qual que vai ser a sua desculpa hoje. Porque a gente quer saber. Porque a gente quer mostrar pra você que é o que eu acabei de falar, uma desculpa. Exatamente.
Então, é um bate-papo E quando a gente fala de maravilhoso. desculpa, a gente tem que lembrar também das prioridades, né? Exatamente, trouxe de forma maravilhosa. O que é prioridade na nossa vida? E pensando em, novamente, o que a gente está abordando, mulheres e mulheres. Qual que é a prioridade hoje da mulher? A gente vê muito a mulher que deixa de se cuidar porque vai cuidando muito mais do outro do que da gente. Vai cuidando da casa, do marido, A dos maioria filhos. das mulheres estão nessa situação, gente. Então, então já... A gente pensando, né, nas nossas alunas mesmo, nas pessoas que chegam até a gente, não necessariamente só as pessoas que são alunas, né? Elas chegam com essa queixa. Eu cuidei tanto tempo das pessoas que agora eu tô olhando pra mim e eu tô muito descuidada. Eu já né? tive casos de que realmente a pessoa, ela precisava começar na academia. Ela precisava, era Era uma coisa, necessidade. uma necessidade de saúde, não era questão estética. E o que foi falado ali eu vou deixar pra depois, porque o meu filho tá resolvendo isso, isso e isso, o meu marido, ele tá de tal jeito. Tá, mas espera aí. É você que tá vindo aqui se queixar pra mim, falar sobre a questão da sua saúde, questão cardíaca que tá ruim, questão do colesterol, que você não tá se sentindo bem, você tá entrando num quadro de depressão e você tá pensando ainda muito mais no outro. A gente tem que ter essa empatia, claro, qualquer ser humano, mas a gente também tem que ter a individualidade de pensar, mas espera aí, é o meu bem-estar. A saúde, ela tem que ser a nossa principal prioridade. Sem ela, saúde a gente não faz nada. não faz nada. A gente não trabalha, a gente não cuida da família, não cuida dos filhos, não cuida dos netos, não cuida das pessoas que a gente ama. A gente vê muito também a resistência de gastar com a saúde. As pessoas enxergam como um gasto, né? Hoje, na Elas Oranjinha, a gente chama de investimento. Exatamente. Você precisa olhar pra você e investir em você. E isso é muito sério, porque assim, eu tenho certeza que, por exemplo, a mensalidade da academia, a pessoa com certeza gasta aquilo com delivery. Eu tenho certeza absoluta. Já fizemos cálculos com os alunos. Ou com roupa. Sim. Ou com coisas supérfluas. Então, é isso que a gente fala de prioridade. Hoje, a gente vê as pessoas dando muito mais valor em tratamentos estéticos do que em tratamentos para a saúde. Quando a gente fala de tratamento para a saúde, é isso. Academia. Aproveitando esse gancho, né, da questão estética, muitas pessoas olham hoje... Na verdade, eu acredito que essa visão tenha mudado pós-pandemia, né? Antes da pandemia, a gente via as academias lotadas de pessoas com... Vamos chamar de corpos esculturais, né? Pessoas que eram marombas. Hoje a gente olha, principalmente na Oranjinha, nós temos o nosso público muito bem nichado, né? São pessoas que precisam do exercício e entendem essa necessidade hoje. A importância. Não são pessoas que estão ali por estética. A estética é consequência, eu acho que de todo o processo, mas essas pessoas, elas estão lá porque elas têm uma necessidade, porque elas têm uma prioridade, porque elas olharam para ela de alguma forma. E aí você começou o nosso bate-papo falando sobre ter trabalhado na linha de frente do Covid, né? De quando estourou a pandemia. E você consegue ter essa visão ou é tipo... Algo que, não, Gabi, eu acho que foi mudando desde antes, ou não, realmente foi por conta da pandemia? Mudou, muita coisa mudou. E as pessoas começaram a ter mais consciência da saúde depois da pandemia. Isso com certeza teve influência. Inclusive, nesse mês agora de março, são 5 anos já. 5 anos desde que se iniciou a pandemia. 5 anos, pessoal. Então... Olha o tempo que demorou para as pessoas realmente. Precisou-se de uma pandemia para elas conseguirem criar uma consciência. Né? Entender essa importância de cuidar da saúde. Porque existem casos hoje... Vou citar um caso em específico de um senhor. A esposa dele também treina conosco, a Marli, maravilhosa. Ele teve um infarto, ele... Teve ali uma situação cardíaca em que a médica virou pra ele e falou assim, o senhor hoje, o senhor tá vivo porque o senhor começou a se cuidar. O senhor foi pra academia, começou a fazer exercício físico, mudou os seus hábitos, senão hoje o senhor não estaria com a gente. Ele demorou muito tempo, ainda não retornou pra academia por conta dessa recuperação, mas realmente... Foi porque ele virou essa chavinha e falou, eu vou me cuidar, então eu preciso e vou. E foi algo que salvou literalmente a vida dele. E assim, aproveitando o gancho, né?
a massa muscular na pessoa, né, durante a vida, ela salva também a vida. Por quê? Quando, por exemplo, uma pessoa precisa ficar na UTI, ficar entubado, em condições críticas, quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais rápido e melhor é a recuperação. A gente já tem estudos que comprovam que a sobrevida é muito maior em pessoas que têm um estoque de músculo durante a vida. Então, por isso que a gente fala, longevidade é exatamente isso, né? Aquele caso daquele ator que teve um acidente, que se recuperou muito bem, ele foi isso, ele tinha um estoque de massa muscular gigantesco e ele teve uma recuperação incrível. Por isso, isso realmente faz diferença, não é conversinha, é comprovado pelos estudos mesmo. A gente vê TikTok, Reels, essas coisas assim. Agora tem um meme, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver, que eu treino. Antes era eu treino porque eu quero ficar grande. Agora eu treino porque eu quero ter massa muscular para minha velhice, para me preparar para isso, né? Então isso é muito importante. Isso é muito legal, essa mudança de chave, né? Então, ó, galera, fiquem ligados. Entrar na academia não é sinal que você vai ficar maromba da noite pro dia. Fica tranquilo. As mulheres chegam, porque eu não quero ficar com os bração assim. Eu falo, gente, eu tô nesse processo Demora ainda tanto. faz tanto tempo. Vocês não vão ficar... Calma, E outra coisa vamos que eu devagar. acho importante falar é que tem muita paciente que tem vergonha de começar. E assim, eu falo porque eu também estou lá, né? Mas eu acho a Academia Oranjinho um lugar que recebe muito bem as pessoas, sabe? As pessoas se sentem acolhidas ali dentro. Igual você falou que tem um nicho gigantesco ali dentro. Então, tem pessoas de todas as formas. Tem do magro, do mais gordinho, do mais velho, do mais novo. Tem todos os tipos de A pessoas. gente tem alunos com 87 anos, Olha cara. isso, gente. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, e outra, gente, ninguém quer saber de você, não. Tá todo mundo focado ali no teu treino, Exatamente. pronto, acabou. Não Sim. precisa ter vergonha. Isso é só mais uma desculpa. Então é isso, gente. Vamos rever. Você tá se priorizando? Você tá usando desculpas? O que você tá fazendo? Então, esse fica o nosso questionamento. Até quando você vai utilizar essas desculpas? E até quando você vai deixar de se priorizar? É isso. Exatamente. Esse que é o mais importante. Doutora, foi um bate-papo maravilhoso, maravilhoso. amei, foi Muito bom. obrigada pela tua presença, Lari, por compartilhar um pouquinho, né, da tua rotina clínica, da tua rotina enquanto médica e enquanto pessoa também com a gente. E, doutora, fala pro pessoal de que forma que eles podem entrar em contato com você, o pessoal que já tá curioso, que quer já marcar uma consulta e que já quer ir lá conhecer a clínica, por onde que eles conseguem te localizar? Ó, o número do WhatsApp da clínica é 017 991 92 1067. E também tem o Instagram, que é @DRA Larissa Franco. Lá também tem o link na bio e também tem bastante conteúdo informativo para vocês. E também estou sempre disposta, respondendo os directs de todas as pessoas que me perguntam. É um prazer poder tirar as dúvidas, né? Lógico que se tiver alguma coisa que eu não consiga responder sem uma consulta, mas a maioria das coisas eu consigo conversar com todos vocês. Então, contem comigo. E muito obrigada pelo convite. Também adorei a conversa. Foi um Muita prazer. coisa para conversar, Muito, né? muito, gente. Senão a gente ficava aqui o fica dia aqui todo. 3 horas. inteiro. Então, pessoal, já fecha o YouTube e vai lá no Instagram seguir a doutora Larissa. Já vai lá ver os conteúdos que ela já tem lá. Também já entrar em contato com ela, caso você deseje conhecer ainda mais, ter esse diagnóstico de lipedema, fazer o acompanhamento com a equipe dela. E também já nos siga nas nossas redes sociais, que é a Academia Oranjim. Nós vamos ficando por aqui. Foi um bate-papo excelente. E, de verdade, pessoal, já deixa nos comentários qual que é a sua desculpa, porque a gente quer saber qual que é a sua desculpa, viu? Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada, Larissa. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Beijo.